Olá pessoal, é uma honra novamente estar aqui com vocês. Hoje a nossa aula vem com o propósito de a gente trocar uma ideia sobre planejamento estratégico, a importância de se planejar a estratégia do seu laboratório e, de uma certa maneira, pensando na própria sobrevivência e na sustentabilidade do seu negócio. Para nós iniciarmos, eu quero fracionar a temática em dois grandes blocos. Inicialmente falar da estruturação do planejamento, então, de uma forma bem prática, como a gente pode estruturar um planejamento ou mesmo buscar revisá-lo. E, ao final, um bloco de monitoramento, porque a gente acredita que é muito importante planejar. Agora, se você não monitora, o desafio pode, obviamente, aparecer. Legal? Vamos lá, então. Vamos iniciar contando ou testemunhando a estratégia de se planejar. Sêneca diz que quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Este filósofo embasa, obviamente, a nossa aula de hoje, né? Se você estiver transitando, agindo de qualquer maneira, sem estabelecer uma estratégia para o seu negócio, você possivelmente vai chegar em algum lugar. Mas quando você traça a sua visão, os seus norteadores especificamente, e você coloca metas para as ações que você planejou, você possivelmente chegue a resultados muito melhores e com qualidades também superiores. Para a gente iniciar, eu quero ressaltar para vocês que uma das grandes estratégias de um planejamento estratégico é o envolvimento da equipe, o envolvimento das pessoas que possuem conhecimento e conteúdo dentro de uma organização. Então, quando a gente começa um planejamento, inicialmente uma coisa que nós temos que fazer, então como item 1, é uma análise interna. A gente, por intermédio das nossas equipes, temos que entender o que são e quais são os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Então, analisar aonde nós estamos muito bem e analisar internamente aonde a gente precisa trabalhar. Então, claro, organizações têm coisas que são boas e existem coisas que precisam ser trabalhadas. Eu até, como gestor, eu tenho e faço a sugestão de que as coisas boas, elas no mínimo devem ser mantidas. E aquelas que a gente precisa trabalhar e melhorar, elas devem ter um ponto focal, obviamente, com uma estratégia para ela ser ou elas serem trabalhadas. Depois da análise interna, o bloco 2 seria analisar o mercado. E quando a gente fala em análise de mercado, nós estamos falando em ameaças que o mercado pode nos trazer e também oportunidades. E olha que interessante, as ameaças, quando bem tratadas, elas se cuidadas, elas podem e muitas vezes elas se tornam as grandes oportunidades dos desafios que você mercadologicamente acaba encontrando. E aí, para fechar o bloco do item 1, que é análise interna, com o item 2, nós estamos falando de uma matriz que se cria dentro de um planejamento estratégico, de uma das ferramentas que a gente tem utilizado, que é a matriz de SWOT, né, que a gente analisa então as forças e as fraquezas, que são itens internos à companhia. Por exemplo, eu sou muito forte em gestão de pessoas, porém eu sou muito fraco na minha parte de custos, na minha parte de controladoria, minha parte financeira. E ao mesmo tempo, quando a gente analisa o ambiente externo, nós estamos analisando então esses dois pontos importantes que são ameaças e oportunidades. Como terceiro item de uma estratégia do planejamento estratégico, uma coisa que nós precisamos observar são as informações comparativas. Você precisa olhar o mercado e tentar buscar, por intermédio de organizações de referência, por especificidades de metodologias ou de constituições e ainda muitas vezes buscando por sistemas de business intelligence ou inteligência competitiva, informações de trocas, de indicadores, de estratégias, de ação daquilo que o mercado está fazendo. Independente se a empresa está no seu ou não no seu segmento. Então o que eu quero dizer com isso, gente? A gente precisa aqui de dentro olhar para fora e entender o que o mercado está fazendo, né? E se conseguirmos, buscarmos inclusive os números, os indicadores das companhias que estão concorrendo com você ou que têm sistemas de processos ou processos parecidos com os teus. E por último,
Então nós falamos item 1, análise interna, item 2, análise externa, item 3, olhamos as informações comparativas, então visualizamos a possibilidade de um benchmarking, e item 4, a gente busca fazer a compilação e o consenso de todas essas informações. E como é que a gente faz isso? Juntando novamente o time, juntando algumas pessoas e criando por intermédio de uma visão de dimensões de processos, o que a gente chama de macro-objetivos. E aí uma das coisas importantes, uma sistemática que eu gosto muito de utilizar, e vai ficar aqui a nossa sugestão para que depois vocês busquem a literatura de Norton e Kaplan, que fala sobre o Balanced Scorecard, né? Que é uma metodologia que a gente visualiza 4 dimensões, não só financeira, para um planejamento estratégico, que muitas das nossas organizações acabam estudando, preparando orçamento, mas tem um refino a mais, não só pensar então na parte econômica, financeira, mas pensar também, olha que interessante, na dimensão de processo, na dimensão de clientes e na dimensão de aprendizado e crescimento. Lembrando também, então, que a primeira é a financeira, fechando então as 4 dimensões. Aí a gente vai olhar para essas dimensões e perguntar, aqui na parte financeira da organização, o que a gente precisa trabalhar? Olha, a gente precisa aumentar o resultado financeiro, precisamos diminuir endividamento. Então, de uma certa maneira, o que a gente cria? Um macro objetivo. E a gente, por intermédio desse macro objetivo, vai desdobrando a objetivos menores, juntos desses objetivos, criando os indicadores, né, os números que vão me levar a entender no monitoramento como eu estou por intermédio de metas. Olha que legal então, nós estamos falando de macro objetivos e nós estamos falando de objetivos, sejam eles mais para o campo estratégico, sejam táticos ou até operacionais. Depois, uma coisa importante, como eu falei, o estabelecimento dos indicadores. A gente precisa criar para cada dimensão os indicadores específicos que a gente vai se utilizar para mensurar como é que nós estamos caminhando mês a mês ou período a período pré-estabelecido, sejam 2 meses, 3 meses, para tentar entender os nossos resultados. E aí, gente, uma coisa importante depois dos indicadores é tentar entender como é que a gente faz para estabelecer metas, né? Mas antes disso, quais são os tipos de metas? Nós nos utilizamos muito de 3 grandes grupos de metas. As metas de níveis de desempenho, então a gente vai colorir os nossos números de uma seguinte maneira. Se eu não consigo chegar nem à meta mínima, então quando a gente fala em multinível, o primeiro nível é o mínimo, aquilo que eu obrigatoriamente preciso alcançar, né? A gente pinta de vermelho o número. Se a gente chegou num desejável, a gente pinta de amarelo, né? Ele está melhor que o vermelho. Agora, existe um nível que você estabeleceu de meta para um determinado indicador que você diz que ele é excelente. E aí você pinta de verde. E aí, na prática, o que eu quero dizer? Quando a gente estuda NPS ou satisfação do cliente para com o seu serviço ou seu produto, você pode estabelecer que 99 é um bom número de NPS. Ou 95 é um bom número também, ou 90 é um bom número também. Nessa faixa eu posso distribuir. O dia que eu chegar a 99, eu posso dizer que este é o meu limite de excelência. Então eu vou dizer, esta é a minha meta excelente. Se eu chegar a fazer 95, que é a segunda provocação, eu estou numa meta desejável. E a meta mínima seria os 90%. Outro tipo de meta que a gente estuda bastante e na prática tem uma aplicação bastante importante é o estudo do Sigma. A gente muitas vezes não estuda ou não trabalha apenas com a questão do percentual, da relatividade, né? Número de pacientes por número de exames, então a gente vai ter uma média de exames por paciente. Não, mas por exemplo, quando a gente começa a trabalhar com números mais macros e buscar nos comparar com outras organizações, a gente pode se utilizar sim da ferramenta Sigma. Quanto mais alto o Sigma, menor o número de defeitos. E a filosofia é justamente essa, fazer com que nós possamos analisar em termos de falhas o número, então, de oportunidades que a gente tem para melhorar o nosso processo. E por último, a última meta, o último tipo de meta que eu vou sugerir para vocês são as metas ajustáveis ao desempenho. Olha que legal. Metas que a gente pode estabelecer num período mais longo, por exemplo, na configuração de um período de 1 ano,
né, você dizer que você até o final do ano precisa faturar 1,2 milhão de reais. Então quer dizer, se nós dividirmos esse 1,2 por 12, a gente traz uma receita mensal de 100 mil reais. Caso no primeiro mês nós não façamos os 100 mil e façamos 95 mil, ficaram de resíduo ou ficou de fora, faltando 5 mil reais. Esta meta, este tipo de meta, ele te ajusta para o mês seguinte, tendendo a fazer com que o teu time busque uma meta de receita para o mês seguinte, fevereiro, de 105 mil reais para compor os 200 mil dos 2 primeiros meses do ano. E assim sucessivamente. Então aqui ficaram os 3 tipos de metas que você pode no seu dia a dia se utilizar. A multinível, né, que é o nível de excelência, o desejável e o mínimo, as metas por intermédio do estudo do Sigma e a última provocação, então, que seria as metas ajustáveis ao desempenho. Uma outra coisa bacana que eu gosto de referenciar é quais são os indicadores quase que obrigatórios para as análises clínicas. E aí, claro, a gente vai estudar na biografia ou nos referenciais, e aqui no Brasil nós temos, por intermédio da normativa do PALC, um programa muito específico e muito bacana de acreditação, né? E este é o programa de acreditação para os laboratórios clínicos da Sociedade Brasileira de Patologia e Medicina Laboratorial, que traz para a gente alguns indicadores que são bem importantes. Nós temos aqui então a lista dos 6. O primeiro deles é a classificação de recoletas por motivos e origem. Um dos grandes focos técnicos operacionais do seu laboratório deve ser justamente esse: olhar quais são as causas das nossas recoletas, né? Quais são as origens das nossas recoletas. E aí, obviamente, a estratégia da organização ela vai trabalhar muito com o quê? Eu descobri a causa raiz destas novas coletas, das recoletas, eu vou fazer com que o meu time busque ou um desenvolvimento para que a gente diminua esse indicador, ou para que eu troque os equipamentos, ou para que eu analise o meu processo e assim por diante. Como indicador 2, sugerido pelo PALC, nós temos o desempenho do meu laboratório, do seu laboratório, na avaliação externa da qualidade. Então, obrigatoriamente, os laboratórios hoje, eles se adequaram a rotinas de avaliações externas, né? Estas avaliações que tanto a Sociedade Brasileira de Patologia quanto a de Análises Clínicas nos permitem receber, então, amostras, né, de materiais biológicos para que a gente faça as análises, faça os testes e, obviamente, encaminhe os resultados para essas sociedades que vão nos analisar. E, obviamente, que parâmetros fora, resultados fora daquilo que a gente convenciona como sociedade, como padrão Brasil, nós temos que também analisar a causa. Outro indicador que nós devemos buscar entender é o atraso dos resultados. É bastante importante, né? Você tem uma promessa de entrega de um resultado e você acaba atrasando. Então nós precisamos quantificar os atrasos por intermédio então de métricas que nos permitam visualizar como está a nossa cadência de processamento e de liberação dos resultados. Como quarto, a retificação dos laudos. Né? E retificar você entregou um laudo, esse laudo ou foi para o cliente, pessoa física, ou foi para o cliente profissional da saúde, médico, e você observou que você teve que buscar corrigir e revisar uma informação no laudo. Então, esse é um indicador bastante importante também, que chama-se retificação de laudos. Outro indicador, o penúltimo, exigido pela sociedade brasileira, é a satisfação dos clientes. E aí, gente, a gente precisa entender que muitas vezes o nosso laboratório não tem só o cliente externo, o cliente. E aí eu poderia extrapolar aqui como sugestão nós pensarmos na cadeia dos vários clientes que um laboratório atende, né? Então é o cliente paciente, que é o cliente pessoa física. Você se atende empresas ou ambulatórios destas empresas, você tem esse cliente que é a pessoa jurídica. Você tem a classe médica que passa a ser cada vez um cliente mais potencial do laboratório. A gente precisa entender como nós estamos. Nós temos uma cadência interna quando nós estamos em estruturas hospitalares para entender como é que está o nosso serviço, a nossa prestação de serviço na qualidade, então entendendo satisfação também, obviamente,
dessas estruturas hospitalares. E mais, se você quiser extrapolar, né, e entrar a sua organização, você pode mensurar, por intermédio de pesquisas de clima, a satisfação do seu cliente interno, quer dizer, do seu capital intelectual das suas pessoas. E por último, e não menos importante que os demais, obviamente, indicadores, a sugestão do PALC, ela nos traz o insucesso de comunicação nos resultados críticos. E este é um ponto bastante importante. Muitas vezes você está na bancada processando um determinado analita, um determinado exame, e você detecta um resultado totalmente discrepante a, inclusive, quase que sobrevida do paciente ou algo que esteja caminhando para um grau de anormalidade na fisiopatologia do seu paciente, e você tem que parar o que você está fazendo e buscar encontrar o médico prescritor ou o profissional da saúde que fez a solicitação daquele exame. E muitas vezes é bastante delicado, desafiador esse contato. Então, claro, criam-se arcabouços de estratégias de contato com secretária, de deixar recado, de tentar buscar o WhatsApp ou canais de comunicação para com esse médico. Então, olha que interessante, o PALC, ele nos traz esses 6 indicadores importantes para a sua organização, reforçando recoletas, avaliação externa da qualidade, atraso nos resultados, retificação de laudos, satisfação de clientes e também o insucesso na comunicação. Gente, e para fechar a nossa aula de hoje, a minha promessa veio para que a gente falasse de planejamento. Então aqui a gente falou de toda a cadência do planejamento, né, de você pensar, de você criar os macro-objetivos, de você criar os objetivos, mas não adianta você ter o planejamento, né, você achar que, putz, ficou horas, né, sentado ou sentada com a tua equipe, com o teu core, com as pessoas que pensam a estratégia da organização, se você não deixar esse planejamento à vista, fora da gaveta e mais, não tiver um time que faça um monitoramento, obviamente, de tudo aquilo que você se propôs ao longo do período, geralmente 1 ano, né, de fazer. E eu quero deixar, eu acho que nessa característica de monitoramento, um pensamento que nós hoje estamos vivendo na era da medicina baseada em evidências. Então, o que a gente precisa, nós como gestores, como líderes de laboratório, nós como profissionais diferenciados de cada um dos laboratórios que está aqui nos assistindo? A gente precisa entregar o que a gente promete, e aí sim buscando uma eficácia assegurada. Nós precisamos utilizar os recursos disponíveis da melhor maneira possível, então buscando a eficiência de tudo aquilo que você conduz, fazer com que os teus processos sejam continuamente então acompanhados, então nesse monitoramento que a gente está trazendo. As decisões da sua empresa, do seu laboratório, elas serão sempre ou deverão sempre estar embasadas em dados, porém dados confiáveis, porque assim os seus resultados, quando na medida ou numa proposta de meta, você chega lá e você alcança. E para fechar, gente, eu quero deixar 2 grandes mensagens dessa aula de hoje, que falou sobre estratégia, sobre planejamento, que diz o seguinte: eu acredito em Deus e dos demais eu vou exigir as evidências. Né? Essa filosofia é de um autor desconhecido. E a última, né? E quem não mede, não gerencia. Tá? É uma filosofia de Ishikawa, ele que foi um dos grandes pensadores das estratégias de qualidade no mundo. Valeu, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, por acompanharem a nossa aula. Foi novamente uma honra tê-los aqui conosco.